Eu já estava com a caneta na mão quando o celular vibrou sobre a mesa. Na minha frente havia uma pasta transparente, cheia de folhas marcadas com adesivos amarelos. Minha filha, Renata, tinha deixado tudo preparado. Disse que os papéis serviam para proteger a casa e evitar um inventário complicado. Eu não entendia aqueles termos, mas confiava nela. A caneta era nova, azul, porque minha mão já não tinha a mesma firmeza. Pensei que assinaria tudo e ligaria para Renata. Então chegou o áudio, vi o nome dela na tela e apertei para ouvir. A voz da minha filha saiu baixa. O velho bobo vai pagar de novo. Ele nunca lê nada. Depois que a casa passar para o nosso nome, a gente resolve as dívidas e ele nem vai entender. Ao fundo, ouvi Cláudio, meu genro, rir. E se ele desconfiar? Renata respondeu, é só falar que estamos fazendo isso pelo Gabriel. Quando envolve o neto, meu pai assina qualquer coisa. O áudio terminou, fiquei imóvel, com a caneta suspensa sobre a página. Pela janela, ouvi o vendedor de gás e o cachorro de Dona Celina latindo. Tudo parecia normal. Só eu não era mais o mesmo homem. Olhei para o retrato de Lídia sobre a geladeira. Minha esposa sorria, segurando um vasinho de manjericão. Antes de morrer, ela me disse, Antônio, não entregue nossa casa por medo de ficar sozinho. Na época, achei que era preocupação de quem estava partindo. Naquele instante, senti como se ela estivesse novamente na cozinha. O celular vibrou outra vez. Pai, ignore o áudio anterior. Mandei errado. Era uma brincadeira. Uma brincadeira. Li a mensagem 3 vezes. Meu peito queimava, mas respondi apenas, tudo bem? Filha, amanhã a gente conversa. Eu não queria que ela soubesse. Ainda não. Fechei a pasta devagar. Quando fui guardar os papéis, uma folha caiu no chão. Abaixei para pegá-la e vi uma frase em negrito. O documento não protegia minha casa. Autorizava Renata e Cláudio a oferecer, lá como garantia de uma dívida de R$186 mil. Se eu assinasse, poderia perder o único lugar onde ainda conseguia ouvir a voz da minha mulher. Meses antes daquele áudio, minha vida seguia num silêncio que eu já tinha aprendido a respeitar. Eu morava sozinho na mesma casa do Jardim Aurélia, em Campinas, onde Lídia e eu criamos Renata. Era uma casa simples, de muro baixo, varanda estreita e 2 roseiras perto do portão. Lídia plantou as 2 quando nossa filha nasceu. Todas as manhãs, eu levantava às 6, colocava água para ferver e passava o café no coador de pano. Depois pegava 2 xícaras no armário. Só percebia o engano quando já estavam sobre a mesa. Durante quase 40 anos, uma era minha e a outra era de Lídia. Depois que ela morreu, meu corpo continuou repetindo aquilo que o coração ainda não tinha aceitado. Eu guardava a 2ª xícara sem dizer nada. Em seguida, regava as roseiras, tomava meus remédios e caminhava até a padaria. Comprava 2 pães franceses. Embora quase sempre comesse apenas um, o outro ficava para o fim da tarde ou endurecia dentro do saco de papel. Minha aposentadoria de mecânico não era grande, mas dava para viver. Eu nunca gostei de dever. Pagava a água, a luz e a farmácia no dia certo. Guardava os comprovantes numa pasta azul, separados por mês. Como Lídia tinha me ensinado, Renata ligava quase toda semana. Pai, tomou o remédio? Tomei. Filha, está comendo direito? Estou. A voz dela parecia preocupada. Eu gostava daquelas ligações. Faziam a casa parecer menos vazia. Mas, logo depois, vinha uma pausa. Pai, aconteceu uma coisinha. Às vezes era uma prestação atrasada, outras vezes, o conserto do carro, a mensalidade da escola de Gabriel, ou uma despesa inesperada na empresa de Cláudio. Eu perguntava o valor e fazia a transferência. Dona Celina, minha vizinha, via Renata chegar sorrindo e sair com algum envelope na bolsa. Um dia,
Enquanto me ajudava a podar as roseiras, ela falou: seu Antônio, filho precisa de amor, mas também precisa aprender a responder pelas próprias escolhas. Eu limpei as mãos na calça e sorri. Renata é minha única filha. Enquanto eu puder ajudar, vou ajudar. Naquele tempo, eu ainda acreditava que estava protegendo minha família. O que eu não sabia era que, somando cada transferência, cada dívida paga e cada pedido urgente, eu já tinha entregado a Renata uma quantia muito maior do que conseguia imaginar. Durante 36 anos, eu trabalhei como mecânico de ônibus. Saía de casa antes das 6 da manhã, quando Renata ainda dormia. Muitas vezes voltava depois das 8 da noite, com cheiro de óleo diesel. As unhas escuras de graxa e pequenos cortes nas mãos. Lídia costumava deixar uma bacia com água morna perto do tanque. Lava as mãos antes de entrar. Antônio, a menina ficou esperando você para jantar. Eu lavava o que conseguia, mas a graxa parecia morar na minha pele. Renata corria pelo corredor e se agarrava às minhas pernas. Sem se importar com a sujeira, naquela época, tudo o que fazíamos tinha um motivo: dar a ela uma vida menos apertada que a nossa. Lídia costurava para as vizinhas à noite. Eu acordava de madrugada e ainda via a luz da máquina acesa na sala. Quando Renata conseguiu vaga numa escola melhor, cortamos carne durante a semana, cancelamos uma viagem e adiamos o conserto do telhado. Anos depois, quando ela entrou na faculdade, faltou dinheiro para a matrícula. Vendi minha motocicleta, uma velha Honda que eu tinha comprado depois de muitos anos de economia. Renata chorou quando soube. Um dia eu devolvo tudo para vocês. Eu abracei minha filha e respondi: pai não ajuda filho esperando devolução. Talvez aquele tenha sido um dos meus maiores erros. Quando Renata se casou com Cláudio, pagamos a festa simples. Ajudamos na entrada do apartamento e compramos o berço de Gabriel. Depois vieram os móveis, as prestações atrasadas e os problemas na empresa do meu genro. Na primeira vez, Cláudio prometeu devolver o dinheiro em 6 meses. Na segunda, nem falou em devolução. Lídia começou a anotar cada valor num caderno de capa marrom. Uma noite, ela fechou o caderno e me encarou: Antônio, ajudar é uma coisa, ser usado é outra. Ela é nossa filha. Justamente por isso, precisa aprender a caminhar sozinha. Eu não quis ouvir. Quando Lídia adoeceu, Renata prometeu acompanhar as consultas, mas sempre surgia algum compromisso. Fui eu quem deu banho, preparou comida e passou noites sentado ao lado da cama. Mesmo assim, continuei pagando as contas da minha filha. Pouco antes de morrer, Lídia apertou minha mão e disse: não entregue nossa casa por medo de ficar sozinho. Eu pensei que fosse apenas o medo de uma esposa que estava partindo. Só depois descobri que, semanas antes daquela conversa, Lídia tinha ido a um cartório sem me contar. Depois que Lídia morreu, Renata começou a aparecer com mais frequência. Nos primeiros meses, eu achei que fosse preocupação. Ela trazia marmitas, abria as janelas da casa e perguntava se eu estava dormindo bem. O senhor não pode ficar largado aqui. Pai, eu gostava de ouvir aquilo. A solidão faz a gente confundir presença com cuidado, mas, aos poucos, as perguntas mudaram. Quanto o senhor recebe de aposentadoria? Tem algum dinheiro na poupança? Onde está guardada a escritura da casa? Eu respondia sem malícia. Renata era minha filha, a mesma menina que dormia no meu colo quando tinha febre. Certa tarde, ela percorreu os cômodos como se estivesse avaliando um imóvel. Pai, não é bom o senhor ficar sozinho numa casa tão grande. Olhei ao redor. A sala cabia um sofá, uma estante e a mesa onde fazíamos as refeições. Grande esta casa, só tem 2 quartos. Para uma pessoa sozinha e grande, o senhor podia morar perto da gente. Meu coração se animou por um instante. Na casa de vocês. Ela demorou a responder. Talvez num lugar mais adequado. Uma residência para idosos, com médicos e atividades. A palavra residência não disfarçava o que ela queria dizer.
Ainda sei tomar banho sozinho. Renata, não precisa ficar ofendido. Estou pensando no futuro. Depois disso, Cláudio passou a acompanhá-la. Enquanto ela falava comigo, ele caminhava pelo quintal. Fotografava os documentos e media a garagem com passos largos. Omnia. Encontrei-o olhando o terreno pela janela. Por que quer saber o tamanho do lote? Ele guardou o celular e sorriu. Curiosidade. Seu Antônio, um dia tudo isso vai ficar para a família mesmo. Não gostei da frase, mas fiquei calado. Na visita seguinte, Renata trouxe uma pasta transparente. São documentos para evitar despesas com inventário. Assim, se acontecer alguma coisa, ninguém terá problema. Acontecer o quê? O senhor sabe. Pai, todo mundo morre. Folhei as páginas, mas quase não compreendi nada. Havia palavras como outorgante, garantia e alienação. Renata colocou uma caneta sobre a mesa. É só assinar onde marquei. Quero ler primeiro. Ela soltou o ar com impaciência. O senhor confia em mim ou não? A pergunta me feriu porque parecia transformar meu cuidado em desconfiança. Prometi que assinaria no dia seguinte, naquela noite. Enquanto eu segurava aqueles papéis, sem entender o que estava prestes a entregar, Renata e Cláudio já tinham marcado uma reunião com um representante financeiro e nenhum dos dois pretendia me contar. Na manhã seguinte, Renata chegou antes das 9. Cláudio vinha logo atrás, carregando uma caixa de salgadinhos e uma garrafa térmica. Os dois entraram sorrindo, como se estivessem trazendo uma boa notícia. Trouxe café para a gente comemorar, disse minha filha. Comemorar o quê? Ela colocou os copos sobre a mesa. A organização da família. Pai, depois que o senhor assinar, todo mundo vai poder dormir tranquilo. Eu olhei para a pasta transparente, ainda fechada no mesmo lugar onde havia ficado durante a noite. Renata aproximou-se de mim e apontou para meu celular. Deixa eu apagar aquele áudio vergonhoso. O Cláudio estava brincando. Eu entrei na brincadeira e mandei para o senhor sem querer. Peguei o aparelho antes que ela tocasse. Já apaguei. Era mentira. Durante a madrugada, enviei o áudio para meu próprio e-mail. Também o encaminhei para Dona Celina, com uma mensagem curta: guarde isso para mim. Renata pareceu aliviada. Viu, não tinha importância nenhuma. Cláudio abriu a pasta e empurrou a caneta na minha direção. Então vamos resolver logo. O representante está esperando nossa confirmação. Que representante? Ele hesitou. Um rapaz que cuida dessa parte de documentação. Peguei a primeira folha, fingindo dificuldade para enxergar. Quero ler tudo com calma. O sorriso de Cláudio desapareceu. Seu Antônio, com todo respeito, o senhor não entende essas coisas. É exatamente por isso que estamos cuidando de tudo. Renata tocou meu braço. Pai, esse dinheiro vai ajudar o Gabriel. Surgiu a possibilidade de um curso no exterior. É o futuro do seu neto. Meu peito apertou. Mas não pelo motivo que ela imaginava. Foi o Gabriel que pediu. Renata e Cláudio trocaram um olhar rápido. Claro, respondeu ela. Ele só tem vergonha de falar diretamente com o senhor. Fechei a pasta. Vou consultar alguém antes de assinar. Renata retirou a mão do meu braço. Alguém quem? Uma pessoa que entenda desses papéis. A expressão dela mudou. Não havia mais carinho, nem paciência. Depois de tudo que eu faço pelo senhor, agora vai acreditar em estranho. Eu só quero saber o que estou assinando. Cláudio bateu a mão na mesa. Se o senhor continuar adiando, pode prejudicar todo mundo. Levantei-me e guardei a pasta no armário. Então ninguém será prejudicado até eu entender. Eles saíram sem tocar no café que haviam trazido naquela tarde. Gabriel me ligou. Vou. Minha mãe disse que o senhor vai pagar meu curso. Você quer fazer esse curso? Houve um silêncio do outro lado. Eu nem sei que curso é esse. Nunca pedi nada. Foi naquele instante que a última desculpa da minha filha caiu por terra. Mesmo depois da ligação de Gabriel, uma parte de mim ainda procurava uma explicação que não existia. Passei o sábado inteiro andando pela casa. Abri a pasta. Li os papéis de novo e voltei a guardar tudo. Eu queria acreditar que Renata estava desesperada, que Cláudio tinha colocado aquela ideia na cabeça dela,
que minha filha ainda era a menina que me esperava no portão quando eu voltava do trabalho. No domingo, decidi ir até a casa dela sem avisar. Preparei um bolo de fubá com erva doce. Do jeito que Lídia fazia, Renata adorava aquele bolo desde criança. Enquanto mexia a massa, pensei que talvez uma conversa à mesa pudesse consertar o que o áudio tinha quebrado. Peguei 2 ônibus e cheguei perto do meio-dia. O portão estava encostado. Entrei chamando baixo, mas ninguém respondeu. Quando atravessei o corredor, ouvi a voz de Cláudio na sala. Seu pai está ficando desconfiado. Você devia ter resolvido isso antes. Parei atrás da parede, segurando a forma ainda morna. Renata respondeu num tom cansado. Eu tentei, mas ele ficou estranho depois daquele áudio. Se ele não assinar, vamos perder o prazo. Houve um silêncio. Então minha filha disse, se ele não assinar, vamos ter que esperar morrer. E eu não vou passar mais 10 anos presa a esse velho. Por alguns segundos, não consegui respirar. Entrei na sala. Cláudio se levantou depressa. Renata ficou pálida. Coloquei o bolo sobre a mesa. Presa a quem? Renata. Ela abriu a boca, mas não pediu desculpas. Pai, o senhor não devia entrar sem avisar. Esta foi a única coisa que você conseguiu dizer. Cláudio tentou intervir. Seu Antônio. Foi uma discussão. Todo casal fala coisas sem pensar. Olhei apenas para minha filha. Você está esperando que eu morra. Renata cruzou os braços. Eu estou cansada. Pai, cansada de resolver seus problemas, de me preocupar com o senhor, de ver uma casa desse valor parada enquanto nossa família está afundando. Meus problemas. O senhor nem usa esse patrimônio. Fica guardando parede como se parede fosse companhia. Passei a mão pela borda da mesa. Naquela casa, aquelas palavras pareciam ainda mais duras. Essas paredes foram levantadas pela sua mãe, e por mim. Cláudio soltou um suspiro impaciente. Ninguém está roubando nada. A casa um dia vai ser da Renata. Então, vocês só querem adiantar minha ausência? Renata desviou os olhos. Peguei o bolo e fui embora. Voltei de ônibus, com a forma intacta sobre o colo. Quando cheguei ao meu portão, Dona Celina me esperava na calçada, sem fazer perguntas. Ela colocou uma pequena chave na minha mão. Lídia pediu que eu entregasse isto ao senhor se um dia Renata tentasse tomar a casa. A chave era pequena, de metal escurecido, com um pedaço de fita branca preso na ponta. O que ela abre? Perguntei. Dona Celina olhou para a janela da minha cozinha antes de responder. Uma caixa que sua mulher deixou no fundo do armário do quarto. Ela me pediu para não dizer nada enquanto o senhor ainda confiasse na Renata. Entrei em casa com as pernas pesadas. No quarto, afastei cobertores, uma mala antiga e a caixa de costura de Lídia. No canto mais escuro do armário, encontrei uma caixa metálica cinza. A chave girou com dificuldade. Dentro havia extratos bancários, recibos, comprovantes de transferências e folhas escritas à mão. Reconheci imediatamente a letra de Lídia. Pequena e inclinada, cada ajuda que demos a Renata estava anotada ali: a entrada do apartamento, o casamento, os móveis, as parcelas da escola de Gabriel, os empréstimos para a empresa de Cláudio, até quantias que eu já tinha esquecido. Sentei no chão e comecei a somar. Quando terminei, o total passava de R$240 mil. Debaixo dos comprovantes havia uma carta dobrada. Antônio. Começava ela. Se você está lendo isto, é porque nossa filha ultrapassou um limite que eu torcia para que nunca ultrapassasse. Precisei parar por alguns segundos. Continuei. Renata começou a tratar seu amor como obrigação. Não quero que você a odeie, mas também não quero que perca sua dignidade tentando comprar a presença dela. O medo da solidão pode fazer uma pessoa entregar até aquilo que levou a vida inteira para construir. Minhas mãos tremiam. No fundo da caixa havia um cartão da Dra. Marina, advogada, e um protocolo de cartório com data de poucas semanas antes da morte de Lídia. Liguei na segunda-feira. A doutora me recebeu naquela mesma tarde.
Depois de ouvir o áudio e examinar os documentos, retirou os óculos e falou com calma. Seu Antônio, sua esposa me procurou porque Renata já havia tentado usar uma procuração antiga para obter informações sobre o imóvel. Que procuração? Uma que Dona Lídia assinou durante o tratamento era limitada a questões médicas, mas sua filha tentou apresentá-la como se tivesse poderes maiores. A advogada abriu a pasta transparente e apontou para uma das cláusulas. Estes novos papéis não protegem sua casa. Eles autorizam que o imóvel seja oferecido como garantia da empresa do seu genro. Se o senhor assinasse e a dívida não fosse paga, poderia perder tudo sem receber um centavo. Fiquei olhando para meu próprio nome impresso no fim da página. Adrão. Marina então puxou um envelope lacrado da gaveta. Sua esposa também deixou uma última decisão registrada. Antes de abrir, preciso saber se o senhor está preparado para descobrir até onde ela foi para proteger sua casa. Eu não estava, mesmo assim, pedi que abrisse. Adrão. Marina rompeu o lacre com cuidado. Dentro do envelope havia uma cópia do testamento público de Lídia, uma declaração assinada e um pequeno pendrive preso com fita adesiva. A advogada leu primeiro as partes mais importantes. Lídia tinha registrado, dentro do que a lei permitia, que os valores entregues a Renata para a compra do apartamento e para a empresa de Cláudio deveriam ser considerados no futuro. Não eram simples presentes esquecidos. Eram antecipações que precisavam ser levadas em conta antes de qualquer divisão. Sua esposa queria impedir que sua filha recebesse 2 vezes aquilo que já recebeu em vida, explicou a doutora. Eu me lembrei do caderno de capa marrom, das noites em que Lídia fazia conta sozinha e das vezes em que me pediu para parar de pagar as dívidas de Renata. Havia mais. Uma pequena aplicação financeira, feita por Lídia durante anos de costura, deveria ser destinada a Gabriel. O dinheiro ficaria sob administração independente até que ele completasse 25 anos. Renata não poderá movimentar esses recursos, disse a Dra. Marina. Sua esposa deixou isso muito claro. Ela desconfiava da própria filha. A esse ponto, a advogada não respondeu imediatamente. Ela não queria punir Renata. Queria proteger o neto e proteger o senhor. Quanto à casa, Lídia havia registrado uma declaração expressa de que o imóvel deveria permanecer como minha moradia. Qualquer negociação dependeria da minha vontade consciente e de orientação jurídica. A doutora encaixou o pendrive no computador. Dona Lídia também gravou uma mensagem. A imagem não apareceu. Veio apenas a voz dela. Um pouco cansada, afirma: Antônio, talvez nossa filha fique com raiva de mim. Talvez você também fique, mas um dia ela precisa compreender que herança não é prêmio por esperar a morte dos pais. É responsabilidade com aquilo que eles construíram. Cobri a boca com a mão. Fazia quase 2 anos que eu não ouvia aquela voz. Eu sei que você ajuda porque tem medo de perder Renata, mas quem só permanece quando você paga não está realmente ao seu lado. A gravação ficou em silêncio por alguns segundos. Ouvi a respiração fraca de Lídia antes da última frase. Perdoar não significa entregar a chave da sua vida para quem machucou você. Chorei ali mesmo, diante da advogada, não apenas de saudade. Chorei porque minha esposa tinha enxergado o perigo enquanto eu ainda chamava aquilo de amor. Quando a gravação terminou, Adrão, Marina fechou o computador. Seu Antônio, precisamos agir hoje. Renata e Cláudio marcaram para amanhã uma nova tentativa de registrar a garantia sobre o imóvel. Dessa vez, eu não senti apenas medo, senti que Lídia tinha deixado nas minhas mãos a coragem que me faltava. No dia seguinte, cheguei ao escritório da Dra. Marina 15 minutos antes do horário combinado. Renata e Cláudio apareceram juntos. Meu genro carregava uma pasta preta. Minha filha entrou sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Eu sabia que o senhor ia pensar melhor. Pai, não respondi. Logo depois, chegou o representante financeiro. Era um homem jovem,
de terno claro, que cumprimentou todos e abriu os documentos sobre a mesa. Renata sentou ao meu lado. É só assinar aqui e aqui. Depois disso, tudo fica resolvido. Coloquei meu celular no centro da mesa. Antes, quero que todos escutem uma coisa. Apertei o botão, a voz de Renata preencheu a sala. O velho bobo vai pagar de novo. Ele nunca lê nada. Depois que a casa passar para o nosso nome, a gente resolve as dívidas e ele nem vai entender. O sorriso dela desapareceu. Cláudio se mexeu na cadeira. Isso foi tirado de contexto. Adró. Marina abriu outra pasta. Então vamos colocar tudo no contexto correto. Ela mostrou a autorização para oferecer minha casa como garantia, as mensagens trocadas com o representante e a tentativa anterior de usar a procuração de Lídia. O rapaz do banco começou a recolher seus papéis. Eu não fui informado de que havia esse tipo de conflito familiar. Renata olhou para mim. Pai, nós estávamos desesperados e por isso decidiu mentir. A empresa do Cláudio está afundando. Meu genro virou-se para ela. Não coloque tudo nas minhas costas. Você sabia desde o começo. A porta se abriu nesse momento. Gabriel entrou. Renata tinha levado meu neto para me comover, mas ele ficou parado ao ouvir a discussão. O que está acontecendo? Ninguém respondeu. Eu olhei para ele. Seus pais disseram que precisavam da minha casa para pagar um curso seu. Gabriel franziu a testa. Eu nunca pedi curso nenhum. A verdade veio de uma vez. A empresa devia mais de R$180 mil. O plano era usar minha casa como garantia, quitar parte das dívidas e, depois, vender o imóvel. Eu seria colocado numa residência para idosos. Renata começou a chorar. Eu achei que seria melhor para todo mundo. Melhor para quem? Ela abaixou a cabeça. Pai, eu posso explicar? Eu me levantei. Você não queria minha ajuda. Queria minha ausência. Cláudio tentou falar, mas levantei a mão. Chega. Renata segurou meu braço. Me perdoa. Afastei-me devagar. Perdão não apaga documento, nem devolve confiança. Então olhei para os dois. E antes de vir aqui, eu já tomei uma decisão. Minha decisão começou com uma assinatura diferente daquela que Renata esperava de mim, na presença da Marina. Revoguei todas as procurações antigas. Registrei formalmente que ninguém poderia negociar minha casa, consultar documentos ou assumir compromissos em meu nome sem minha autorização expressa. A tentativa de usar os papéis foi comunicada à instituição financeira e ao cartório. Cláudio perdeu a calma. O senhor está acabando com a nossa única saída. Não respondi. Estou impedindo que a saída de vocês seja a minha casa. Renata chorava em silêncio. Dró. Marina explicou que a apresentação daqueles documentos poderia trazer consequências sérias. Cláudio teria que responder pela tentativa irregular. Quanto à minha filha, eu ainda podia decidir se levaria tudo até o fim. Passei uma noite inteira pensando. Parte de mim queria que ela sentisse a mesma dor que eu senti. Outra parte ainda via a menina que corria para me abraçar com meu uniforme sujo de graxa. No dia seguinte, aceitei um acordo, mas deixei claro que não seria mais o pai que cedia por culpa. Renata e Cláudio teriam que reconhecer por escrito todos os valores que já haviam recebido. Também devolveriam uma parte do dinheiro retirado sem minha plena compreensão e jamais voltariam a usar meu nome ou o de Gabriel em qualquer negociação. Cláudio protestou. E como vamos pagar? Vendendo o que vocês compraram enquanto eu pagava as contas? O carro de luxo foi o primeiro a ser vendido. Pouco depois, a empresa fechou. Eles precisaram deixar o apartamento maior e reorganizar a própria vida. Eu também reorganizei a minha. Reservei dinheiro para meus cuidados futuros. Protegi legalmente minha moradia e determinei que parte do que eu podia decidir livremente fosse destinada a Gabriel e a uma instituição que acolhia idosos abandonados. Quando Renata soube, veio até minha casa. O Senhor está tirando o que é meu. Pela primeira vez, não senti medo de perdê-la. Não estou tirando nada. Filha,
Estou apenas parando de entregar aquilo que nunca lhe pertenceu. Ela ficou parada diante de mim, como se esperasse que eu voltasse atrás. Não voltei. Meses depois, numa tarde de sábado, vi Renata do outro lado do portão. Ela estava sozinha, não carregava pasta, documentos nem pedidos. Ficou ali por alguns minutos, olhando para a campainha, sem coragem de apertar. Abri o portão, mas não fingi que nada tinha acontecido. Renata estava mais magra, o cabelo preso de qualquer jeito, a roupa simples, as mãos vazias. Durante alguns segundos, ela não conseguiu me olhar. Posso entrar? Afastei-me para dar passagem. Na cozinha, coloquei água no fogo. Ela sentou no lugar onde costumava espalhar os documentos. Dessa vez, não havia pasta sobre a mesa. Eu me separei do Cláudio, disse. Fiquei em silêncio. A empresa acabou. Comecei a trabalhar numa loja do centro. Estou pagando o que devo aos poucos. Ela apertou os dedos. Não vim pedir dinheiro. Então por que veio? Renata respirou fundo. Porque eu transformei seu amor numa conta que o senhor tinha a obrigação de pagar. A chaleira começou a chiar. Desliguei o fogo, mas continuei de costas para ela. O que mais doeu não foi o dinheiro, falei. Foi descobrir como você falava de mim quando achava que eu não estava ouvindo. Ela começou a chorar. Eu estava desesperada. Pai, desespero explica muita coisa. Não justifica tudo. Renata pediu uma oportunidade para reconstruir nossa relação. Eu não disse que estava tudo perdoado. Confiança não volta porque alguém chorou ou pediu desculpas. Ela pode começar a voltar, falei. Mas vai depender do que você fizer daqui para frente. Gabriel continuou me visitando aos sábados. Nós dois começamos a restaurar uma bicicleta antiga na garagem. Ele lixava o quadro, eu arrumava os freios. E aos poucos, a casa voltou a ter barulho de conversa. Renata também começou a aparecer, primeiro por 10 minutos, depois para um café. Nunca mais trouxe contas, contratos ou pedidos. Às vezes ajudava a regar as roseiras de Lídia, outras vezes apenas se sentava comigo na varanda. Certo domingo, preparei o café e coloquei 2 xícaras sobre a mesa. Durante anos, a segunda xícara tinha sido um hábito de saudade. Naquele dia, era para minha filha. Olhei para o retrato de Lídia sobre a geladeira e entendi que a justiça não tinha chegado como vingança. Ela tinha chegado como uma verdade enviada por engano, no momento exato em que eu ainda podia salvar minha casa, minha dignidade e talvez até minha filha. Naquele áudio, Renata me chamou de velho bobo, mas foi naquele dia que parei de ser o homem que pagava para não ficar sozinho. Aprendi que amor de pai não é assinatura em branco e que, por mais que a mentira tente se esconder dentro de uma família, a verdade sempre encontra um jeito de bater a porta. E você conseguiria perdoar um filho depois de ouvir uma gravação como aquela? Ou existem palavras que mudam uma relação para sempre?